primeiro vídeo dessa semana a gente analisa como resolver sistemas lineares com duas equações e duas incógnitas. A gente aprende isso lá no ensino fundamental. A ideia aqui é revisar um dos métodos, o chamado método de adição, porque ele é fácil de generalizar para equações com mais variáveis e mais equações. Então pega um sistema com duas equações e duas incógnitas. As incógnitas são x1 e x2 no nosso caso. Tem dois métodos de solução que a gente aprende lá no ensino fundamental. O primeiro é o método de substituição. Você tira o valor de x1 de uma das equações e substitui na outra, fica com uma equação somente de uma variável que você resolve facilmente, uma equação linear em uma variável só. O método de adição, a gente soma um múltiplo de uma das equações à outra de maneira a anular uma das variáveis. E aí, com isso, você fica com somente uma variável. Uma das equações passa a ser somente com uma variável e você acha o valor dessa variável, substitui na outra equação e resolve completamente o sistema. O importante que você ter em mente é que em qualquer dos dois métodos que você utilizar, o resultado final é que você fica com um sistema em que uma das equações tem apenas uma variável, e aí fica fácil de resolver. Por exemplo, vamos fazer o método de adição no caso desse sistema. 4x1 menos 6x2 igual a 8 e 2x1 menos x2 igual a menos 5. Então vamos multiplicar a primeira equação por menos meio. Então a primeira equação passa a ser menos 2x1 mais 3x2 igual a menos 4. Aí a gente soma a primeira equação à segunda e substitui a segunda equação por essa soma. Bom, o menos 2x1 com 2x1 cancela. 3x2 com menos x2 dá 2x2. Menos 4 menos 5 dá menos 9. A segunda equação agora tem somente uma variável, x2. A gente vai lá e acha o valor da variável. Substitui na primeira equação, tira o valor de x1, resolvemos completamente o sistema. Vamos fazer uma análise do método de adição um pouco mais cuidadosa. Então a gente começa discutindo os sistemas triangulares. Se uma dessas equações não tem uma das variáveis, a gente diz que o sistema é triangular. Isso que significa ser triangular. Trocando as equações de posição, se for necessário, a gente pode sempre arrumar as coisas de maneira que o sistema é ou triangular superior, então a primeira equação tem duas variáveis e a segunda só tem a segunda variável, ou então triangular inferior, em que a primeira equação só tem uma variável e a segunda tem as duas variáveis. O caso que interessa para a gente, na verdade, é o primeiro, porque do jeito que a gente vai fazer as contas, a gente vai cair geralmente no caso em que o sistema é triangular superior. Então, esses são muito fáceis de resolver. Vamos ver o caso triangular superior. Imagina que A22, no caso triangular superior, é diferente de zero. Isso significa que eu posso tirar o valor de x2, como sendo B2 sobre A22. Aí eu substituo isso na primeira equação. E desde que o A1 seja diferente de zero, eu posso escrever o x1 como 1 dividido por A1, e aí multiplicando B1 menos A12 vezes B2 sobre A22, que era a parcela que ficou constante quando a gente fez a substituição do x2. Note que eu preciso que A1 seja diferente de zero. Se A1 não for diferente de zero, eu não vou poder fazer isso. Então, no caso de sistemas triangulares, eu tenho, de fato, três tipos diferentes de coisas que podem acontecer. O primeiro é o caso em que A1 é diferente de zero e A22 é diferente de zero. Foi esse que a gente acabou de ver. A gente tem uma única solução, como a gente viu no slide anterior, e o sistema, nesse caso, é chamado de determinado, porque ele tem somente uma solução. O segundo caso é o caso em que o A22 é igual a zero e o B2 é diferente de zero. Então, nesse caso, o A22 vezes x2 vira zero. E eu fico com a segunda equação, toma a forma zero igual a B2. Como eu estou supondo que B2 é diferente de zero, zero igual a B2 não faz sentido. Portanto, não tem nenhuma solução, o sistema é impossível. A terceira possibilidade é o A22 igual a zero e o B22 também igual a zero. Então, nesse caso, a segunda equação não contribui nada. Eu tenho somente uma equação, e aí eu posso tirar o valor de uma das variáveis em função da outra, fazendo isso, supondo A1 diferente de zero ou A22 diferente de zero, para poder ter alguma coisa para fazer, senão o sistema fica impossível. Então, nesse caso, eu tenho infinitas soluções sob essa hipótese. Consequentemente, o sistema é chamado de indeterminado, porque tem infinitas soluções. A solução não é uma solução determinada. Essa é a ideia. Então, vamos fazer uma análise do caso geral do método de adição. Então, começa com o sistema, com essa cara, as variáveis são x1 e x2. Se o A1 for diferente de zero, a gente pode multiplicar a primeira equação por menos A21 vezes A11. Com isso,
o coeficiente de x1 na primeira equação fica igual ao coeficiente de x1 na segunda equação com o sinal trocado, aí a gente pode substituir a segunda equação por ela mais a primeira equação. Com isso a gente fica com a segunda equação com essa forma, A22 menos A21, A12 dividido por A1, tudo isso multiplicando x2, igual ao B2 menos A21, B1, A1. E aí, finalmente, a gente resolve o sistema triangular resultante. Tá? Note que pode acontecer do A22 menos A21, A12, A1 dividido por A1 ser diferente de 0 ou igual a 0. Dependendo se ele for diferente de 0 ou igual a 0, e do que acontece com o B2 menos A21, B1 sobre A1, o sistema pode ser determinado, indeterminado ou impossível, de acordo com o que a gente viu. Resumindo, para resolver um sistema linear com duas equações e duas incógnitas, a gente vai proceder da seguinte maneira. A gente, na etapa 1, usa o método de adição para pôr o sistema em forma triangular. E aí, na etapa 2, a gente usa a substituição. Agora, a gente tirou o valor de uma variável, porque depois da etapa 1, a segunda equação tem sempre uma única variável. A gente tira o valor dessa variável, substitui na equação anterior, tira o valor da primeira variável e com isso a gente resolveu o sistema. No próximo vídeo, a gente vai ver como generalizar isso para sistemas com 3 equações e 3 incógnitas.